Amém, mas então hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia, né, esse livro aqui. E o título desse capítulo é A Natureza, as Obras Pecaminosas do Homem e a Formação de uma Civilização Sem Deus. Então hoje nós vamos cobrir, né, esse capítulo 6, que aborda o capítulo 3 de Gênesis, né, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 9, Gênesis 3, versículo 9, até o 24. Então, nós vamos dar sequência onde nós paramos na semana passada. Nós abordamos Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 8, né? E nós vimos sobre a queda do homem, como é que Satanás entrou no jardim de Deus, e ali ele começou a mirar e a atacar a mente de Eva, né? Aí estudamos, né, sobre a queda do homem, sobre como Satanás enganou a Eva, né? Porque a mente foi criada por Deus, né, para que ela pense nas coisas de Deus, né, para que ela seja ocupada por Deus. Mas aí Satanás atacou a mente de Eva usando o quê? Mentiras, né? Por quê? Porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, nós estudamos sobre as táticas, né, de Satanás, como é que ele trabalhou em Eva e como é que ele também trabalha em cada um de nós. Ele trabalha dessa forma, né? Ele ataca na nossa mente. E de que maneira? Primeiramente, ele questiona a palavra de Deus, né? Nós vimos isso lá em Gênesis 3, versículo 1. Ele questiona a palavra de Deus, ele nega a palavra de Deus, né? No versículo 4 de Gênesis 3, vemos isso. Vimos também que ele substitui a palavra de Deus por suas mentiras, né? Ele desafia a verdade e substitui as verdades com mentiras. Por quê? Porque ele é o pai da mentira e ele tenta minar a nossa fé na bondade de Deus, e ele tenta nos afastar da vida, né? Ele sugeriu a Eva se afastar da árvore da vida, que tipifica o próprio Cristo como vida, e induziu ou sugeriu Eva, então, a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma figura tanto do pecado como da religião, né? Já estudamos o significado disso. Então, Satanás sugere-nos também sempre a gente se alimentar das coisas do pecado e as coisas da religião e nos afastar da vida. Ele também faz uma tentação ao dizer sereis como Deus, no sentido, ele também queria ser como Deus, né, adorado, né, por isso que ele se rebelou, porque ele queria ser como Deus, né, e ele ofereceu isso para Cristo, né, ele ofereceu todos os reinos do mundo para Cristo. Então, são as mesmas tentações do Jardim do Éden, que representam as tentações que ele faz na igreja, no Jardim de Deus. Então, né, Eva, em lugar de dar lugar ao diabo, né, em lugar de se afastar do diabo, ela deu lugar a ele, né? Ela deu lugar ao diabo. Ela, em lugar de se apegar à palavra de Deus, ela acreditou, né, nas mentiras de Satanás. Aí, então, o pecado entrou no mundo, e aí nós paramos, então, no versículo 8, né? Mas veja só, vamos ler o 6 novamente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, Gênesis 3, versículo 6. Então, aqui vemos que o pecado entra no mundo, né? Se abriram os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aqui o que começa a reinar? Tanto a natureza como as obras pecaminosas, né? Então, isso é o que o livro fala aqui, né? Que é a natureza caída do homem, né? Paulo fala assim, eu sou o principal dos pecadores, no sentido da natureza, né? Nós temos a natureza pecaminosa, ela entra no ser humano, por isso que todos os seres humanos são pecadores, não porque pecam, mas eles pecam porque são pecadores. Então, a natureza pecaminosa entra no ser humano e, junto com a natureza, entram as obras pecaminosas, né? Que é se esconder da presença de Deus, versículo 8, né? Se afastar da palavra, mentir, se justificar, e todas essas obras, né? As obras pecaminosas, elas começam a reinar. Isso é o que Paulo fala lá em
Romanos capítulo 5, versículo 17. Né? Reinou o pecado, reinou a morte. Então, ele começa a reinar aqui. Então, até o momento era Cristo que reinava, né? Deus reinava por meio do homem. E agora, então, né? Aliás, quem reinava era o homem, Adão, encabeçado por Deus. Mas aqui, então, Satanás entrou em cena e ele tirou esse reino do homem, a autoridade e o poder do homem, que estava conectado com Deus. Agora, este homem desconectado com Deus, então o pecado começa a reinar, a morte começa a reinar até os nossos dias, né? O pecado tem reinado, né, na sociedade, na humanidade. Então, versículo 9, aí onde paramos, né, no versículo 9. Então, o homem se escondeu, né? Versículo 8, da presença de Deus, né? Então, o homem perdeu aquele desejo de ter a amizade com Deus. Isso perdeu, né? Isso é algo que é um efeito do pecado. As pessoas não querem ser amigos de Deus por causa do pecado, por causa da culpa, por causa do temor, né? Por causa da vergonha. Então, tudo isso que não havia antes da desobediência, né? Aí agora houve uma inimizade, o homem se afastou de Deus, né? E aí o homem cresce na atitude de autodefesa. Em lugar dele confessar o seu pecado, em lugar de confessar o seu pecado, ele começa agora a se auto-justificar, se autodefender. O homem colocando a culpa na mulher, a mulher colocando a culpa na serpente, e aí então vem os efeitos trágicos, tanto interior como exterior, do pecado, né? Então, veja só, vamos lá, versículo 9, o homem caiu, mas o Senhor vai atrás do pecador. Esse é um outro princípio espiritual, né? Chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, Deus lhe perguntou isso não porque ele não sabia onde o homem estava, mas ele queria que o homem confesse aquilo que Deus já sabia. Então, essa pergunta, onde estás, não é porque Deus não sabia onde o homem estava, e sim porque ele sabia, né, o que ele tinha feito. Então, essa pergunta, né, que também Deus faz para nós, quando nós caímos em pecado, Deus vai atrás do homem. Então, isso aqui é algo maravilhoso, isso aqui é o Evangelho de Deus. O homem caiu, mas foi Deus que foi atrás do homem, né? Não é o homem que foi atrás de Deus. Então ele perguntou, onde estás? Mostrando que Deus sente falta do homem, sente falta da sua criatura, sente falta do seu filho, né? Daqui nós, ele sente nossa falta. E aí ele respondeu no versículo 10, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, alguém que é enganado pela serpente tem essas atitudes, né? Eles têm essas atitudes de se esconder. Aí Deus falou, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, tipo assim, Adão admitiu que ele comeu, mas ele colocou a culpa na mulher, né? Ele falou, a mulher que me deixa por esposa, ela me deu a árvore, ela me deu da árvore e eu comi. Tipo assim, ele comeu, ele admitiu, mas colocando a culpa no outro, né? Então, isso, irmãos, tudo é feito obras do pecado, né? Não era isso que Deus esperava. Ele esperava que ele confessasse mesmo, né? Então, aí no versículo 13, Deus pergunta à mulher, né? Como é que você faz uma coisa dessa, né? Que é isso que você fez? E aí a mulher respondeu, né? A serpente me enganou e eu comi. Então ela replicou isso, né? Em lugar dela confessar que ela tinha desconfiado da palavra de Deus, ela também vai e coloca então a culpa na serpente, né? E aí Deus se vai para a serpente, né? Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, aqui é a maldição contra a serpente, né? Ela vai ficar isolada, ela vai se alimentar de pó. Pó na Bíblia, irmãs, representa a natureza humana, a carne, a qual é alimento do pecado, né? O pecado se alimenta da carne, né? A carne volta ao pó, então o pó representa a natureza humana caída, a nossa carne. Satanás se alimenta de nós quando nós estamos na carne. Então, prosseguindo, né?
aí ele vai falar para a mulher, a maldição para a mulher, porém, assim, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, ele falando para a serpente, entre tua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça, né, que é o próprio Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio das dores darás à luz os filhos, o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Aí no versículo 17, e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, tudo isso aqui, irmãs, é o resultado de o homem e a mulher desobedecerem a voz ou a palavra de Deus. É maldição, maldição divina. A terra produzirá cardos e abrolhos, né, espinheiros, servas daninhas, e você comerá, então, a erva do campo, verduras, né, seria as verduras. Então, o versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, né, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Então, esse é os efeitos do pecado, são efeitos terríveis, né? Então, a vida inteira de Adão agora seria para ele trabalhar na terra até o dia da morte, né? Mostrando as dificuldades com que ele labutaria, né? Para conseguir seu pão de cada dia, as dificuldades, as lutas do dia a dia, até a morte, né? Então, ele voltaria para o pó, né? Porque ele foi feito da terra, e ele voltaria para a terra. Então, aí o pecado entra com a morte. Esse é o salário do pecado. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E versículo 20, deu o homem o nome de Eva, sua mulher. Então, a partir daqui, a mulher começa a se chamar de Eva. Até então se chamava de varoa, mas aqui se chama de Eva, que significa vivente, né? Mãe dos viventes, sinônimo de vida, né? Por ser mãe de todos os seres humanos. Então, Eva significa vida, vivente, mãe de todos os seres humanos. E aqui vamos gastar um pouquinho mais de tempo, né? No versículo 21, que é a parte positiva de tudo isso, né? Então, Eva se tornaria mãe de toda a humanidade. E aí, no versículo 21, vai falar que Deus vai vestir Adão e Eva, que estavam nus, com roupas feitas por peles de animais, de um animal. Versículo 21 fala, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o que significa isto? Veja só. Aqui nós vemos a salvação que nós temos em Cristo, né? Essas vestes representam a salvação que nós temos em Cristo, porque aqui fala que Deus matou um animal no jardim do Éden, e ele derramou o sangue desse animal como uma oferenda viva, é um animal inocente, né? Derramou seu sangue por causa da culpa dos outros, né? De Adão e Eva. Então, Adão e Eva tentaram cobrir o pecado e a vergonha com folhas, que representa a lei, né? A justiça própria. Mas Deus não aceitou essas boas obras deles para cobrir a sua nudez. E hoje ele também não aceita nossas boas obras para salvação, sim para galardão, mas não para salvação. Então, vestes na Bíblia representa salvação. Então, eu quero ler aqui alguns versículos com vocês, né, para vocês tomarem nota e estarem cientes dessa informação, porque ela é muito importante para a nossa vida cristã. Isso que aconteceu aqui, irmãos, é algo muito maravilhoso, muito grandioso, que revela muito bem a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o caráter do Senhor. Versículo 21, então veja só, em lugar de Deus matar o culpado, né, um homem, matar o homem, ele matou um substituto, né? Esse é o princípio do Evangelho. Em lugar de Deus nos matar e nos condenar ao lago de fogo, ele matou um substituto, que era um cordeiro. Apocalipse 13 revela que
Quem morreu aqui era um cordeiro. Está lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 9. Né? Ali fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que Deus matou aqui foi um cordeiro. João capítulo 1, versículo 29, fala assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, né, morreu em nosso lugar. Nós éramos que tínhamos que morrer e cair debaixo da ira de Deus, mas Cristo se ofereceu voluntariamente, por amor, para dar sua própria vida como oferenda ao Pai, né, para a salvação. Então, aí Deus fez vestimenta de peles. Isso aqui é muito rico, irmãos. Para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, Deus cobriu a nudez deles, o pecado, né? Ninguém pode estar nu diante da presença de Deus, isso é uma ofensa. Nós temos que estar vestidos. Vestidos com quê? Vestidos com Cristo. Hoje, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê nus, a não ser a condição da igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia, que é uma igreja profética, né, que é a condição da última igreja antes da volta de Cristo, lá no Apocalipse 3, versículo 17, fala assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes, ela não sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, é uma igreja que não toma Cristo como sua justiça diante de Deus. Então, nós não podemos estar nus diante de Deus, né? Isso é uma falta de reverência muito grande, mas nós temos que nos cobrir de Cristo. Então, na Bíblia, né, vestimenta está ligado com salvação. Quero ler com vocês alguns versículos. Vamos ver Isaías 61. Vou pedir para alguém de vocês ler esse versículo. Isaías, capítulo 61. Quem achar, já pode ler. Olha a beleza, irmãs, desse versículo. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Quem achar, já pode ler. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Amém. Regozijai-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Está vendo, irmãos? Então, essas são as boas novas da salvação, do Evangelho. Deus que vem para salvar o homem. Por isso que o nome é Jesus. Jesus significa a salvação de Deus, a salvação de Jeová. Ele salva, né? É Jesus. Então, aqui fala, né? Que minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Tá vendo? E me envolveu com mantos de justiça. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Não? Por isso que fez o Senhor Deus vestimenta de peles, vestimenta de salvação e vestimenta de justiça para Adão e para Eva, né? E para cada um de nós que herdamos essa natureza pecaminosa, né? Dos nossos pais. Então, Deus nos salvou, irmãos, por meio de Cristo. Né? Ele matou esse cordeiro e revestiu eles com as roupas desse cordeiro, que é uma figura de Cristo. Cristo como nossa justiça. Olhe aí na sua Bíblia um outro texto no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Cristo se nos tornou a nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção. Irmãos, louvado seja o Senhor, né? Por isso Paulo fala no capítulo 2, versículo 2 de 1 Coríntios: decidi nada saber entre vós, sino a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui temos uma
bela figura profética sobre a morte de Cristo na cruz para poder salvar o homem pecador. Isso é maravilhoso. Então, esse versículo 21 de Gênesis 3 é um dos versículos mais lindos da Bíblia, dentro de um quadro tão negro, tão negativo, tão caótico. O Senhor fez vestimenta de peles, mostrando o quê? Que a salvação, ela vem de Deus e não vem do homem. Por isso nós servimos o Senhor, por isso nós amamos o Senhor, servimos o Senhor, fazemos parte da igreja, do seu corpo, porque nós somos resultado do amor dele. Nós não merecíamos nada, mas ele nos deu tudo, irmãos. Louvado seja o Senhor. E aí, então, para concluir, versículo 22 ao 24, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, esses versículos 22 ao 24, eu vou trabalhar mais, numa próxima estudo, para a gente não ficar com muita informação, mas assim umas notas, por cima aqui, falar o seguinte, veja só, a árvore da vida é uma figura de Cristo, e aqui Deus não queria, então, que o homem tome dessa árvore, porque já a natureza pecaminosa já tinha entrado nele. Versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir ou fogo de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, veja só, versículo 23 fala que o Senhor expulsou eles, mandou o homem embora do jardim, para que fosse cuidar da terra da qual ele tinha sido formado. Então, veja só, o homem foi expulso do jardim, esse é o tema do nosso estudo de hoje, expulsos do jardim do Éden. Fora desse jardim não há a árvore da vida, lembrando que o jardim é uma figura da igreja, da vida da igreja. Então, o homem expulso do jardim aqui, aí não há mais frutos de vida, não há árvore da vida, o que resta é morte. Então, quando nós saímos desse ambiente do jardim de Deus, no mundo não há árvore da vida, mas a árvore da vida está na igreja. Nós somos salvos, somos criados, Deus nos introduz na igreja e Ele espera que a gente coma na igreja da árvore da vida. É claro que dentro da igreja também tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é pecado, tem a religião, mas o homem tem livre arbítrio. Então, Deus espera que nós venhamos nos alimentar da árvore da vida, de Cristo. Cristo está na igreja. E o homem expulso aqui, irmãos, é uma situação muito ruim, porque não há árvore da vida, Eles perderam o direito da árvore da vida. Na igreja nós temos direito de comer e beber de Cristo. Então, eles desobedeceram a Deus e o resultado foi sair desse ambiente, viver para sempre num estado pecaminoso. E as pessoas que saem da igreja, que saem desse cuidado, elas vão viver nesse estado pecaminoso, E ele, veja só, é muito triste isso, irmãos, Deus ter que expulsar a Adão e Eva, mas, por outro lado, também mostra aqui uma graça e uma misericórdia de Deus para com a raça humana, porque se Deus permitisse que Adão comesse da árvore da vida, não tivesse expulsado eles teriam comido da árvore da vida e eles teriam vivido para sempre com uma condição pecaminosa. Já pensou, irmãos, que terrível? Imagina o mundo como está hoje, com tantas de pessoas que não morrem, E pessoas ruins, pessoas que não morrem. Irmãos, isso seria terrível. Se já com gente que morre é ruim, imagina com gente que nunca morreria. E aí ele vai cobrir, então, com 3 coisas: querubins, espada e um fogo, representando aqui a glória, a santidade e a justiça de Deus, é o caminho da árvore da vida. Eu vou parar aqui, mas na próxima semana eu vou aprofundar um pouquinho mais, nessa porção do 22 ao 24, e entrar com vocês já no capítulo 4, que fala sobre uma civilização sem Deus. Ainda dentro desse capítulo 6, do livro Grandes Diamantes, que eu estou fazendo é aprofundando no conteúdo que está aqui, o conteúdo que está no livro, um conteúdo mais panorâmico,
e aqui nós estamos aprofundando essas verdades tão essenciais, tão importantes para nós cristãos, né? Almejar e aspirar uma vida vencedora. Amém, irmãs? É isso aí. Jesus é o Senhor.